Olá, bom demais receber você aqui em mais uma edição do JF Revista. Já deu para você notar que nós estamos no Museu Mariano Procópio. A nossa conversa hoje vai ser daqui, de um dos maiores patrimônios do país. Estamos mais precisamente na Galeria Maria Amália, onde há diversas peças da família imperial. O Museu Mariano Procópio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ele tem cerca de 50 mil peças, todas elas da família imperial brasileira. E a cesta básica, que é comida de verdade, é arroz, feijão, verdura e legume no prato. Tudo para garantir a sua saúde. E os produtores de orgânicos em Juiz de Fora garantem que alimentos por aqui são de qualidade. Gosta de matemática? Pois a gente vai te mostrar um estudante que vai para a Tailândia participar da Olimpíada da Matemática. É o Emanuel. O que será que fez ele se apaixonar tanto por essa ciência que é a matemática? Já já a gente descobre juntinhos. Quer conhecer mais gente boa de Juiz de Fora? Então fica comigo. Pensa em tudo que você comeu hoje. Era comida boa? Comida com saúde? Então tinha que ter, pelo menos, arroz, feijão, verdura, legume e a proteína que você conseguir comprar. Pois essa é a nova cesta básica do brasileiro. Uma cesta básica que vai te oferecer mais saúde. E aqui em Juiz de Fora, os produtores de orgânicos garantem que há comida de qualidade. Arroz e feijão já são tudo de bom. Gostoso demais. E o melhor ainda, é uma das combinações mais saudáveis. E se você acrescentar legumes, verduras e proteína, é saúde na certa. Imagina você que essa mistura bem nossa é sugerida pelo Guia Alimentar para a população brasileira. E vai ficar mais fácil se alimentar assim, porque tudinho que está nesse prato faz parte da nova cesta básica, que não tem nada de básica. É comida de verdade e fresquinha no prato. A gente encontra vitaminas, minerais, fibras, que são coisas que a gente não encontra nos industrializados e sim encontra em menor quantidade. Então é realmente aquela comida de vó antigamente, comida de verdade, fruta, legume, verdura, arroz, feijão, que é o básico que realmente funciona. O produtor Valtencir Carlos aprendeu a respeitar o tempo da natureza e o que a terra dá em cada estação ao cultivar orgânicos. Ele considera a nova cesta um avanço para a segurança alimentar. O Conceia, no governo anterior, ele tinha sido extinto e aqui em Juiz de Fora a gente conseguiu manter ele independente das ações do governo federal. E a prioridade do Conceia, dar acesso e levar acesso à comida de verdade para a população que de fato precisa de uma alimentação segura. O jogo é de ganha-ganha. A mudança é boa para o consumidor, que vai se beneficiar de alimentos naturais com produção local, e também para os produtores. Reflete muito, tem um impacto muito grande por algumas questões. Primeiro, porque os produtos que vão para a cesta básica, ele tem uma isenção ou então uma taxação diferenciada. Isso a gente vê também como um estímulo também à produção, porque a gente leva para o lado da política pública, onde se pode ter um benefício maior para os produtores locais, um benefício maior com relação ao preço. Os guias alimentares brasileiros pautam a composição da nova cesta básica. Os alimentos naturais serão privilegiados, valendo a máxima do descascar mais e desembalar menos. Frutas e verduras, basicamente, é mineral, vitamina que a gente precisa para o funcionamento do nosso corpo. Fibras também, verduras, legumes, tem bastante fibra, ajuda no sistema digestório. Laticínio, proteína de qualidade, Às vezes as pessoas acham que o leite, o queijo são ruins, mas não, são proteínas de qualidade. A gente precisa ter proteína no dia a dia. Além de frutas, legumes e verduras, raízes e tubérculos, os feijões, cereais, castanhas e nozes, carnes e ovos e leites e queijos também fazem parte da nova cesta básica.
completam a composição: açúcares, sal, óleos e gorduras e café, chá, mate e especiarias. O chá ajuda em muita coisa, assim como as especiarias também, né? Tem a cúrcuma, o açafrão, são propriedades anti-inflamatórias, assim como o chás também, tem muito chá anti-inflamatório, chá diurético, chá que ajuda no sono. Hoje em dia as pessoas têm um sono mais conturbado, às vezes incluir um chá também é uma alternativa. A cultura local é respeitada na composição da nova cesta. O alimento que cresce perto de casa é o que chega mais fresco à mesa. Essa nova cesta básica, ela valora esses produtores, então a economia local ela é diferente, né? Vai ficar gerando tudo dentro aqui da cidade, vamos dizer assim. E a questão também da sazonalidade, o interessante é que cada cestas elas vão ter um caráter específico para cada região, né? A gente vê uma perspectiva muito grande acerca da política pública, porque quando esses produtos fazem parte da cesta básica, isso automaticamente influencia, né, na produção local e na merenda escolar, enfim, nas políticas públicas voltadas para a alimentação. A Câmara de Juiz de Fora promove iniciativas para valorizar a produção local. Na Câmara a gente tem uma lei que já foi aprovada de minha autoria que chama Comida Boa. Antes isso era só para as escolas. Agora para todos os outros equipamentos da Prefeitura, a Prefeitura também é obrigada a comprar 30% do pequeno agricultor da nossa região. Valtencir é presidente do Mojico. A sigla da associação vem de monte de gente interessada em cultivo orgânico. A gente ainda tem um grupo de produtores do Mojico ainda muito pequeno, né? E na cidade tem um grupo de produtores que não são nem orgânicos nem agroecológicos muito grande. Então aí é um desafio a gente contrapor aí entre o orgânico e o não orgânico, ou melhor, com veneno e sem veneno. Laís Perrucci destaca que além de criar políticas públicas, é importante fomentar o pequeno produtor. A gente tem 2 emendas parlamentares, né? Uma do ano passado, que foi o Dia Agroecológico e a troca de sementes, que os produtores, os pequenos produtores receberam sementes orgânicas, né, para poder fazer a plantação, fomentar aquilo tudo lá. Então foi semente de milho, semente de feijão. E esse ano uma outra emenda com o Mojico, né, que é uma associação de agricultores de orgânicos, que eles fizeram um curso com uma professora Luciana que veio, né, de São Paulo, dar um curso aqui de como melhorar as técnicas, né, de cultivo orgânico, e vai continuar algumas oficinas com os feirantes da agricultura orgânica. Como eu falei no início da edição de hoje, nós estamos no Museu Mariano Procópio. Ele é o segundo do país em acervo da família imperial. As peças, parte delas, foram adquiridas por Alfredo Ferreira Lage. São objetos de arte, esculturas, objetos pessoais, como leques e também vestimentas. Aqui nós temos um vestido, é uma réplica, na verdade, da Dona Maria Amélia. Ela era esposa do Alfredo Ferreira Lage. Você vai notar que aqui a luz é um pouco mais baixa, é um pouco mais escura, justamente para preservar a qualidade das peças. A Vila Ferreira Lage foi construída em 1861 para receber o imperador Dom Pedro II e a família real. Aqui são 14 cômodos, há móveis, obras de arte, desenhos, livros, documentos, fotos. São mais de 50 mil peças. O Museu Mariano Procópio foi fundado em 1921 e abriga o segundo maior acervo imperial do país. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com uma reportagem para você que gosta de matemática e para você que também não gosta, porque vai descobrir que é uma ciência belíssima. Quem vai nos ajudar é o Emanuel. Ele gosta tanto que vai para uma Olimpíada na Tailândia.
gente está numa sala interessantíssima aqui da Vila Ferreira Lage. É onde estão as técnicas construtivas de todo o prédio. E tem uma inovação importantíssima para aquela época. Eu vou pedir o Sérgio Zarantonelli, o nosso cinegrafista, para mostrar para você. É um banheiro que tem vaso e bidê. E tudo isso tem uma ciência importantíssima, que é a matemática. E aí eu vou mencionar para você algumas coisas. Valor, razão, lógica, teorema de Pitágoras, número π. Assustou? Eu não gosto, mas o Emanuel gosta tanto que vai para a Tailândia numa Olimpíada. Este é o Emanuel, um típico adolescente de 13 anos que mora na zona norte de Juiz de Fora com os pais Tiago e Caroline e o irmão Samuel. Passeio, eu estudo também, né? Jogo videogame, brinco, me divirto, vejo o jogo do meu time, como pipoca, brinco também, mas fim de semana mais é para descansar, mas estudo também. Desde pequenininho, a máxima mente sã em corpo são rege a vida do garoto. Fã de artes marciais, Emanuel é também, literalmente desde o berço, chegado nos livros. Sempre gostei de matemática, desde pequeno. Eu gostava de fazer os cálculos que meu pai falava, faz isso daqui pra mim. Aí eu ia lá, fazia, eu acertava. No próximo sábado, na companhia da mãe, ele vai percorrer 3 continentes, até cruzar os mais de 17 mil quilômetros que separam o Brasil da Tailândia. Emanuel é um dos 6 brasileiros, o único de Minas Gerais, que vão participar da final global da Olimpíada Internacional de Matemática em Bangkok, capital do país asiático. A Tailândia, né, enfim, os países orientais, eles têm esse costume de fazer muitas Olimpíadas de matérias científicas, como a matemática, história, biologia, química, e desde bastante tempo essa Olimpíada já existe. Emanuel é aquele menino gente fina que todos gostam de ter por perto. Bom de papo, divertido, amigo e disposto a ajudar. O diferencial parece estar na disciplina. Eu acordo, né, às 5h30 da manhã, tomo meu café, visto a roupa e arrumo meu material. Aí eu vou pra van, faço trajeto, né? Vou pro colégio, estudo, tem intervalo e tal. Aí eu volto de van também. Quando eu chego, eu almoço, descanso um pouco, até mais ou menos 2 horas, 2 horas da tarde, e vou estudar. Os estudos aqui em casa sempre foram prioridades, né? Desde pequena a gente começou incentivando a leitura. Muitos livros, as crianças leram muito e leem até hoje. A gente está sempre comprando livros e tudo. Mas a gente tenta equilibrar, né? Não dá para ser só estudo, né? Tem que ter um equilíbrio também. A Carol conta que não foi moleza viabilizar essa viagem. Mas agora a família está em contagem regressiva para o evento. O orgulho mal cabe no peito. Então, a gente não sabe falar inglês, nem tailandês. Vamos ali ter o Google Tradutor para nos ajudar, né? Mas, assim, a expectativa é grande. A gente pesquisou muito lá sobre a Tailândia. É um país, assim, lindíssimo, né? A gente vai ter um tempinho para aproveitar também. E o coração fica na mão, né? Porque é uma competição, não deixa de ser. O estímulo na matemática se intensificou quando Emanuel tinha 6 anos de idade. Fazer uma compra no mercado, por exemplo, de 4 caixas de sabão em pó, a cada uma a R$ 9,88. Aí quando chegava no caixa ele falava, pai, vai dar X. Eu, como é que você fez essa conta, garoto? Aí ele, calculei assim, calculei assado, diminuí, subtraí. Eu falei, poxa, eu não conseguiria. E aí, entendeu? A gente foi percebendo essa habilidade nele e incentivando cada vez mais. Além do talento, Emanuel tem o privilégio da oportunidade. Mas num país gigante e desigual como o Brasil, a educação gera vários debates. E a matemática é, sim, um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas.
A maioria dos estudantes brasileiros apresenta uma defasagem de 3 a 4 anos de ensino em relação a alunos dos países mais ricos do mundo. Essa situação é ainda mais grave quando se fala do ensino da matemática. De acordo com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, apenas 37% dos alunos chegam ao fim do 5º ano do ensino fundamental com qualidade de aprendizado matemático. Quando chegam no fim do ensino fundamental, no fim do 9º ano, esse índice cai para 15%. Quando a gente parte para o fim do ensino médio, apenas 5% dos alunos têm um nível adequado de aprendizado matemático. Vice-diretor da Faculdade de Educação e professor da área de matemática da UFJF, Giovanni Camarota afirma que o tal bloqueio matemático vem de um processo histórico. No entanto, é preciso pensar a matéria como campo efetivo de resolução para problemas cotidianos da vida. Num país com a desigualdade social que a gente tem, como as ferramentas matemáticas nos ajudam a ler essa desigualdade que se apresenta, né? Como é que ela pode ser uma ferramenta que nos ajuda a superar ou abordar problemas que estão no entorno dessa desigualdade, né? Agora, todas as áreas correlatas das tecnologias, né, as ciências médicas, todas elas fazem alguma correlação com ferramental matemático, né, para produção científica e tudo mais. A gente veio do quadro da pandemia que acho que mostrou isso com muita força, né? A matemática está, por exemplo, na música. Para que essa correlação fique clara, o professor defende mais autonomia docente. Na medida em que essas políticas elas vão tentando mais controlar o trabalho do docente do que apostar efetivamente na autonomia, elas acabam por minar essas possibilidades, né? Professores com boas condições de trabalho fazem a diferença. A gente tem, por exemplo, uma cisão muito forte entre as redes municipais e estaduais, Brasil afora, e, por exemplo, a rede federal de ensino. O que a rede federal de ensino, que vai muito melhor em provas como essa, tem de diferente das outras? Condições de trabalho que também são muito distintas, né? E vale prestar atenção na dica do nosso atleta olímpico. É sentar, tentar estudar. Se não conseguir, procura no YouTube, porque hoje a gente tem tudo na internet. Tudo. E agora a gente está num outro ponto muito importante aqui da Vila Ferreira Lage, é o porão. Ele foi aberto pela primeira vez para visitação no ano passado. E aqui é possível a gente perceber um pouco dos costumes daquela época. São utensílios de uso aqui da cozinha, mesa, cadeira, jarros de barro. E aqui neste outro ponto a gente tem um fogão a lenha de ferro com todas as panelas, tudo daquela época de ferro também. Deste lado, a gente tem a pia da cozinha, com água fria e quente, aquecida por serpentina. Os historiadores garantem que aqui nunca foi uma senzala, era apenas a cozinha e local de armazenamento de alimentos. E a gente continua o nosso passeio aqui pela Vila Alfredo Ferreira Lage. Daqui a pouco eu estou de volta para falar de arte urbana. A gente vai te mostrar o trabalho do artista plástico Sten. É num instante só.
está vendo neste momento uma das obras de arte mais importantes do acervo do Museu Mariano Procópio. Ele é o quadro pintado por Pedro Américo em 1893 e relembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier em abril de 1793. Ele é o Tiradentes. O que pouca gente sabe é que esse quadro tem muita relação com a história da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Originalmente, ele foi pintado para ficar lá no Palácio Barbosa Lima. Em 1893, Alfredo Ferreira Lage era vereador e fez uma oferta a Pedro Américo pelo quadro. Ele pagou 8 contos de réis na obra, que ficava exposta na sede da Câmara. Em 1922, ela veio para cá depois de ser doada. Além desta história, ele é imponente. São 2,70 metros de altura e mais de 1,65 m de largura. E a gente continua falando de arte. E desta vez eu vou te mostrar uma arte contemporânea e urbana. E mais precisamente um artista de Juiz de Fora. Eu estou falando do grafite. E vou te mostrar o trabalho do artista Sten. Ele é tão representativo que está indo para Curitiba representar Juiz de Fora num encontro de grafiteiros. Meu nome é Felipe Lourenço Rosa, mais conhecido como Sten, tenho 30 anos, sou grafiteiro, artista plástico e articulador cultural. Eu dou aula pelo Gente em Primeiro Lugar, que é um programa cultural aqui da cidade, que dá diversas oficinas, né? Dentro delas tem a oficina de artes visuais, que eu ministro aulas de grafite, mas também tem de música, dança e diversos outros tipos de artes. Na verdade, a minha iniciação na cultura hip hop, ela vem aqui do bairro mesmo, do Santa Cândida, onde eu moro. Eu comecei dançando breaking, que eu executo até hoje também. Mas aí, como eu já tinha uma habilidade com desenho, eu conheci o grafite, que faz parte da cultura hip hop. Eu comecei autodidata mesmo, até porque na época existiam já oficinas de grafite aqui. O grafite na cidade tem uns 25, 30 anos aqui, já tinha oficinas, mas eu não tive acesso a essa oficina. Então, eu aprendi a desenhar, comecei autodidata, ganhei algumas tintas de alguns amigos, do Dorim, que é o fundador da CRIO que eu participo, do grupo que eu participo. E a partir disso eu fui me desenvolvendo, fui vendo que eu tinha aptidão para esse tipo de arte e fui treinando, fui executando mesmo. Aí lá em casa sofreu bastante com as paredes, mas foi necessário para a evolução. O incentivo que eu creio, acho que vem um pouco de mim mesmo e também das pessoas que estavam ao meu redor, assim, dentro da cultura, assim, porque eles viam que eu dançava, mas como eu já apresentava essa questão do desenho também, eles falavam, pô, tenta grafitar, tenta fazer alguma coisa. Aí isso foi influenciando. Eu acho que as pessoas viram que eu tinha uma certa aptidão e com essa aptidão veio aquele incentivo natural mesmo. Dentro de casa, assim, como a cultura hip hop vem de uma cultura mais marginalizada, assim, então até para a família, assim, no início é difícil compreender, mas assim que eles compreenderam, viram que eu estava no caminho correto, assim, eu tenho apoio completo da minha família. O meu trabalho, ele é um mix, assim, de influências que eu tenho, né? Eu gosto muito da cultura hip hop ali na sua origem, dos anos 80, anos 90, assim, então eu gosto bastante desse trabalho, mas eu também já tenho um trabalho mais novo, mais new school, assim, que a gente fala, que é mais um trabalho perto do realismo, assim, algo bem mais colorido. E eu também tenho como característica o meu trabalho muita representação de pessoas negras, assim, né? É uma característica que eu tenho porque quando eu comecei eu não via tantos trabalhos com
com esse nicho, assim, digamos, né, de representação de pessoas negras e tudo mais. Então eu peguei isso para mim, para poder executar nos meus trabalhos. O meu xodó dos grafites são sempre o último trabalho que eu fiz. Por quê? Porque eu acho que carrega todo o conhecimento dos trabalhos que eu já fiz antes e todas as técnicas, né? Então eu tento aplicar sempre no último trabalho. Então o meu último trabalho que eu faço é o trabalho que eu mais gosto, assim, né? Aí desses últimos trabalhos que eu fiz, tem um em Ubá, que eu fiz agora recentemente, no espaço da prefeitura lá de Ubá, que eu gostei bastante, assim, foi um trabalho de 7 dias, assim, que eu gostei bastante. O Street of Style é um evento internacional de grafite, né? Vai acontecer em Curitiba. É um evento assim que reúne diversos artistas, assim. Então isso para a cultura hip hop, para o grafite é muito importante, porque dentro da cultura hip hop existe vários tipos de competições, sabe? No grafite não existe um tipo de competição. A galera só se junta mesmo para pintar, trocar ideias, vivências, falar sobre os preconceitos que já sofreu na rua, ou das histórias engraçadas que a gente já sofreu por conta de estar na rua, né, que está sujeito a muita coisa. Então, para além disso também, ele é um evento que agrega muito, assim, na minha vida artística, assim, porque eu tô indo para lá, tem pessoas que eu sei que vão estar lá, que eu admiro, que eu quero ver o trabalho de perto para aprender mais também. Então, fazer esse encontro, assim, sabe, de estilos, tentar entender como é a vivência do grafite, sei lá, na Bahia, em São Paulo, lá em Curitiba mesmo, e trazer isso de volta, né? Como eu falei, eu sou articulador cultural, então eu tô, além de buscar uma vivência para mim, eu tô indo buscar uma vivência também para os meus alunos, né? Para poder trazer para eles como que funciona lá e trazer conhecimento mesmo, né? Voltar com a cabeça cheia e inspirações também. Muita gente me inspira, assim, principalmente assim, a galera da minha crew aqui de Juiz de Fora, que é a Underground Graffiti Crew, o GC também, são excelentes artistas aí também, que estão fazendo trabalhos há tanto tempo quanto eu. A gente faz trabalhos aí muito juntos, assim. Então acho que de primeira influência, assim, eu tiro as pessoas que estão mais próximas de mim, sabe? E de cada lugar eu tenho uma referência, assim. Por exemplo, ano passado eu estive na exposição dos Gêmeos, assim, que até então não eram referências para mim. Respeito, gosto muito do trabalho deles, mas não eram referências. Então quando eu fui na exposição deles, eu vi o quanto que eles têm de trabalho, o quanto eles são adeptos mesmo da cultura hip hop, assim. Aí eu peguei aquilo ali como uma inspiração e como referência para mim, para um lugar que eu possa chegar com a arte, sabe? Então, o macro mural do Esplanada, ele foi um trabalho, assim, meu maior trabalho em questão de dimensão mesmo, de área feita, né? Foi um trabalho também que eu vou levar como uma experiência única, creio que na minha vida, quem sabe executar um próximo, né? Mas até então uma experiência única. Eu elaborei a arte do macro mural e coordenei a equipe de pintura que fez o trabalho lá. Foram diversas dificuldades, né? Acesso da casa lá é muito difícil, entender aonde ia cada recorte, entender onde ia cada cor, assim, era uma coisa que eu tinha em mente, mas chega na hora, dá um medozinho, dá um apavoro fazer, mas graças a Deus correu tudo muito bem lá na execução desse macro mural. Obrigada pela sua companhia, o JF Revista fica por aqui. Eu espero que tenha conseguido trazer para você boas notícias, boas informações e toda a afetividade que o Museu Mariano Procópio nos desperta.
Eu volto semana que vem e vou trabalhar ao longo da semana para trazer mais uma edição recheada para você com boas notícias de Juiz de Fora. Perdeu essa nossa edição? Acompanhe a gente no YouTube, é o Câmara Municipal JF, e sempre aqui no canal 35.1, aos domingos, 7 da noite e com reprise de segunda a sexta. Até semana que vem!